compartilhar com vocês uma mensagem chamada Isso Não É Tudo Que Você É, uma mensagem que eu compartilhei esses dias para trás no culto da manhã. E Deus me incomodou muito, porque essa foi uma das mensagens mais fortes que eu preguei nesse ano. Para eu estar compartilhando com vocês também agora à noite. Foi uma palavra que foi gerada perto da Páscoa. E ela vai falar para a gente sobre Tomé. E o texto nosso base está no livro de João, capítulo 20, 24 a 31. Que vai falar assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Estou falando logo após a ressurreição de Cristo. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, mas ele lhes disse: olha, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, eu não vou crer. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês, é o nosso shalom. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão, coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. E Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Nessa noite nós vamos falar sobre Tomé, o cético. Porque a gente gosta de nomear as pessoas, de dar nome ou apelidos para elas, não é? Não sei se vocês já conheceram gente na vida que você chama a pessoa tanto pelo apelido, todo mundo chama tanto pelo apelido que ninguém sabe nem o nome. A gente costuma fazer isso com as pessoas, colocar pessoas em categoria. A gente diz de Pedro, Pedro a rocha. Mas Pedro, quando foi confrontado se era um seguidor de Jesus Cristo, perguntando: você é um deles? Ele falou: de jeito nenhum. Ele negou a Cristo, ninguém chama ele de Pedro profano. Mas a gente ama categorizar pessoas, colocar pessoas em categorias. Colocar e dar rótulo para pessoas e para coisas. E hoje eu quero falar sobre Tomé, porque se qualquer um dos discípulos estivesse no lugar dele, eu creio, irmãos, no momento em que eles não sabiam direito o que estava acontecendo, Jesus morreu, diz que Jesus ressuscitou, tem um monte de coisa acontecendo dentro de mim. Se qualquer um tivesse no lugar, eu aposto que falaria a mesma coisa. Olha, eu não sei, vocês estão falando que ele apareceu, mas eu preciso ver, eu tenho essa dúvida dentro de mim. Quando a gente categoriza pessoas, a gente cria rótulos, a gente está fazendo o quê? A gente está dando um lugar para as nossas suposições. São coisas que a gente começa a imaginar dentro de nós. Ah, deve ser por causa disso, deve ter acontecido isso. Só que nossas suposições, elas não representam tudo o que nós somos, bem como que as pessoas são. Não é porque eu penso de alguém alguma coisa que aquela pessoa é aquilo. Embora dentro de mim eu possa olhar para alguém e falar: não, essa pessoa, ela é assim, ela é somente isso. É falso. Não é porque eu penso algo de alguém que faz dessa pessoa isso. Isso é errado. Às vezes, para a gente se considerar como cristãos, a gente ama usar a cruz como um objeto, como uma joia, pendurada no pescoço. Mas a joia, a cruz foi um instrumento de tortura, não de joia. Embora não tenha nenhum problema em utilizar uma cruz, mas o perigo é a gente frequentemente criar rótulos para as coisas. É mais fácil do que a gente viver as coisas. Categorizar pessoas em categorias que a gente pensa é muito mais fácil do que a gente se abrir para elas, do que buscar conhecê-las, do que aceitar uma mudança de alguém. A gente fala: não, eu vou dar mais chance para você não, porque essa pessoa nunca mais vai mudar, essa pessoa não muda. A gente faz isso com as pessoas. E a gente faz isso com Tomé, a gente fala: pô, Tomé ele era um cético, ele duvidou, é o que a gente diz dele. Mas a Bíblia não fala para a gente o motivo de Tomé não ter estado lá. Já pararam para pensar nisso? A gente fala: Tomé não estava, mas por que Tomé não estava? A Bíblia não conta para a gente isso. E é assim com tantas e tantas coisas na nossa vida. E quando acontecem esses momentos, a gente tenta preencher o vazio, a falta de informação com as nossas presunções. E a gente fecha o coração para tantas coisas,
para pessoas, para oportunidades, para situações. Por quê? Porque a gente está fechado nas nossas suposições. Aquela pessoa não fez isso para mim, porque ela é assim. Aquela pessoa ela agiu errado, porque ela é desse jeito. A gente se fecha tentando preencher o que a gente não sabe com suposições. A gente pensa, poxa, Tomé não ter estado lá, pode ser que ele, sei lá, abandonou Jesus. Não, Tomé estava com medo, eu não sei a causa. Mas a Bíblia fala para a gente que os outros discípulos não estavam muito diferentes, não. João 20, 19 fala assim, olha, quando caiu a tarde daquele primeiro dia da semana, da ressurreição, um domingo, estão os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus. Eles participavam de um movimento que estava causando a maior revolução na região. E o seu líder havia sido morto há poucos dias. O Sinédrio, que foi responsável por levar Jesus à morte, esse conjunto de pessoas que controlavam a religião, porque queriam pegar e acabar com todos os seguidores, acabar com o movimento. Era um perigo para a religião vigente. E o texto fala que eles estavam com medo, fechados. E Jesus chegou no meio deles e disse, Pai seja com vocês. Era isso que estava acontecendo naquele momento. Eles precisavam viver a realidade que eles representavam, essa ameaça para o Sinédrio. E havia tantas coisas acontecendo dentro do coração dos discípulos, o que, queridos, não é muito diferente de tudo o que a gente carrega dentro da gente todos os dias. Tantas coisas que você tem vivido ao longo desses últimos tempos. Não é muito diferente o tanto de coisa que a gente tem dentro da gente, não. Ao ponto que Jesus, logo que ele ressuscita, ele passa mais 40 dias com os discípulos, depois da ressurreição. Para quê? Para colocar tudo em ordem, para acalmar o coração deles, para poder ensiná-los o que viria depois. Tanta coisa dentro daquele coração, era um misto de alegria. Poxa, Senhor, o Senhor ressuscitou, com preocupação, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eles ainda estão aí fora, eles estão vindo atrás da gente, nós estamos com medo. Jesus, o que vai ser da gente sem o Senhor? Porque foi muito bom 3 anos. Foi bom demais vendo milagres, foi bom demais vendo maravilhas, mas e agora que o Senhor não vai ficar? Como que o Senhor não vai mais ficar com a gente? É um misto de sentimentos. E nesse momento Tomé disse, não, eu só acredito se eu ver, porque eu estou com tudo isso aqui dentro de mim. Eu tenho carregado tanta coisa, eu estou feliz porque Jesus ressuscitou, mas eu estou preocupado. Isso acontece com a gente em alguns momentos. A gente fica feliz às vezes por causa de algo maravilhoso que está acontecendo na nossa vida. A gente se alegra por isso, mas ainda assim dentro de nós continua existindo dúvidas e preocupações ao mesmo tempo. Hoje eu entendo, por exemplo, que meus pais viveram, me criando e criando meus irmãos. Porque eu vivo a mesma coisa hoje com os meus filhos. Tem hora que meus filhos olham para mim, a Julie, que é a minha mais velha, e pergunta coisa, e aí, poxa, eu tenho que responder o que ela pergunta. Às vezes eu tenho que dar uma resposta satisfatória, às vezes eu respondo com um sorriso no rosto, mas eu tenho tanta coisa dentro de mim me perturbando, me preocupando tantas e tantas vezes, ela não tem a mínima ideia. E a gente carrega essas coisas, as pessoas perguntam para você assim, oi, como é que você está? É o mais normal a gente responder, todo mundo responder, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Mas isso não é tudo que você é. Porque você está revelando para essa pessoa uma área particular da sua vida, naquele momento que você resolveu revelar para ela, olha, eu estou bem. Mas tem hora que a vontade é contar para você o tanto de coisa que eu estou aqui dentro. Que eu tenho carregado, tanta dor, tanta dificuldade, tanta preocupação. A gente lida com isso. E o fato da nossa história é somente que Tomé não estava lá. Tomé não estava lá. Essa foi a diferença entre ele e Pedro. Pedro estava presente quando Jesus apareceu. Mas isso não faz de Pedro uma pessoa com fé maior do que Tomé. Ele apenas teve uma experiência diferente. Irmãos, isso é de suma importância para a gente. Quando a gente vai lidar com pessoas, a gente precisa entender o seguinte: todos nós estamos vivendo experiências diferentes. Eu não posso julgar as pessoas aonde elas estão, se eu não sei aonde elas começaram. Por isso que Jesus nos ensina a não julgar. Por quê? Porque a gente não pode julgar de acordo com o nosso prisma.
quando eu julgo de acordo com o meu prisma, sempre vai ter algo na minha frente que é o quê? Que é o meu achismo, que é a maneira como eu vejo e enxergo as coisas, que não faz de mim, não é nem certo nem errado, mas não me faz o dono da razão. Então, se eu julgo alguém, eu não sei o que essa pessoa está vivendo, eu não sei o que ela está passando dentro dela. E, irmãos, num tempo que a gente vive, como esse que a gente está vivendo, mais de ano, as pessoas têm carregado tantas e tantas coisas dentro que a gente precisa ser pessoa que exala graça. Não é paciência, é graça. Porque a gente aceita elas e o que elas estão passando, como Jesus nos aceita e lida com a gente, com graça. Então eu preciso respeitar, eu preciso ouvir, eu não posso julgar. É empatia, como Jesus fazia. Tomé não estava presente. Não sei, talvez ele estava com medo, não sei. Talvez Tomé lidasse com uma questão de pontualidade. Olha, nós vamos começar o culto, 7 horas. Não é muito diferente de nós não, irmãos. Ninguém aqui é perfeito na pontualidade. Se eu falasse para vocês que Jesus apareceu aqui hoje 7h10, quem chegou depois iria acreditar? É a mesma coisa, você está vendo? Tomé não estava presente. Foi somente isso que a história nos conta, ele estava atrasado. E eu não estou falando nada, por quê? Porque eu não posso dizer algo falando que ele não amava Jesus. Olha o que o texto diz. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava quando Jesus apareceu. Agora, como é que Jesus chamaria Tomé? Bem diferente de nós, em tantas e tantas pregações que eu já ouvi falar sobre esse Tomé. Como é que Jesus chamaria ele? Qual seria o nome, o apelido que Jesus daria para ele? Porque Jesus considerou Tomé importante ao ponto de uma semana depois aparecer para ele novamente e aos discípulos, no momento em que Tomé estava presente e se dirigiu especialmente a ele. Talvez Jesus chamasse Tomé de honesto, porque ele disse, eu preciso ver por mim mesmo. Sabe o que isso nos ensina? Existe um momento em que a sua fé em Jesus Cristo, ela não consegue mais se basear naquilo que seus pais o ensinaram. Meu pai e minha mãe me ensinaram sobre Deus, me levaram para a escola bíblica dominical, me levaram para a igreja, mas existe um momento em que eu precisei conhecer o meu Deus por mim mesmo. E a fé que eu tenho nele hoje é a fé que eu construí com ele, ninguém me ensinou. Chega um momento em que a fé que você tem em Jesus, ela não consegue mais se basear no que você aprendeu nas escolas bíblicas ou em acampamentos. Irmãos, a complicação dessa vida adulta requer uma fé baseada no experimento, no que você passa a ter com Ele quando você o experimenta no seu dia a dia, quando você conhece Ele no momento que você mais precisa dEle, não no que você ouve falar. Quando você vive o seu dia a dia e cada dia mais confuso, complexo, difícil, no seu dia a dia que você está vivendo com Ele, Ele vai te dando e vai se revelando e vai fazendo a sua fé e o seu coração nele crescer ao ponto que você fala, Senhor, eu posso passar por tudo isso, mas eu não largo o Senhor. Até o fim eu estarei com o Senhor. A palavra do Senhor fala, glória a Deus, nós não somos daqueles que retrocedem. E eu já encontrei muitos que retrocederam. Irmãos, não há nada que agrada mais o coração do Pai do que um filho na sua presença. Nada. Foi assim com Jó. Chegou um momento, no final do livro, depois de ter passado por tudo, Jó fala assim, olha, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, eu ouvi do Senhor na igreja, eu ouvi do Senhor na escola bíblica dominical, eu ouvi no seminário, eu ouvi nos acampamentos, eu ouvi, Senhor, do Senhor, mas agora os meus olhos te viram, agora para mim, Deus, é algo pessoal, é pessoalidade, agora o Senhor é o meu Deus, não é o Deus dos meus pais, não é o Deus dos meus irmãos, da minha família, não, é o meu Deus. Irmãos, fé não é religião, fé não é hereditariedade, fé não é eu vou para a igreja porque meus pais vão. Fé não é isso, fé é pessoalidade, eu creio. Por quê? Porque eu experimentei. Eu vi, por isso eu creio. Isso é fé. Então o que Tomé disse não foi, olha, eu não vou acreditar. Ele não falou isso para os discípulos, ele só disse, olha, eu vou acreditar a menos que eu preciso ver as marcas nas mãos dele.
Eu preciso colocar o meu dedo onde os pregos estiveram. Eu preciso, aí eu vou crer, ele falou. E eu te pergunto, isso foi o que Tomé precisou, mas o que você precisaria neste momento para você crer? Para você acreditar que Jesus é com você, como eu falei agorinha. O que te levaria a acreditar que Jesus é com o Senhor, que Ele tem os seus filhos em suas mãos, que Ele está cuidando de você no dia a dia, que Ele está suprindo você? O que te levaria a crer? Porque foi a mesma coisa com Tomé. Tomé já havia visto muitas coisas. Tomé viu infinitos milagres de Jesus. João escreveu falando, olha, tem muito mais coisa que aconteceu, mas não cabe, eu não vou colocar no livro. Mas o que eu falei para vocês foi para que vocês cresçam. João ele escreve e conta sobre 7 sinais de Jesus, ao longo do livro de João. 7 grandes sinais, o que é um número que chama atenção, o que é o número da criação, é um número de suma significância para os judeus. Em capítulo 2, ele conta que Jesus transformou água em vinho no casamento em Caná da Galileia. No capítulo 4, Jesus cura um oficial do rei, o que é espantoso porque Jesus nem estava presente para curar o menino. Tudo que foi requerido era o homem acreditar. Ele fala, olha, foi a sua fé que fez seu filho ficar bem. No capítulo 5 tem um homem tentando ir até a água, o tanque de Betesda, quando a água da vida aparece a ele. O que é uma história maravilhosa que eu preciso compartilhar com vocês, porque Jesus ele é maravilhoso. Ele é desse que não consegue ser rotulado, que não pode ser categorizado. Fala que depois de um tempo, Jesus subiu a Jerusalém para a festa dos judeus. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas, doentes e inválidas, uma multidão, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Era o rótulo de como a cura acontecia. Para eu ser curado é dessa forma. E ali se juntava uma grande multidão. E fala que um dos que estavam ali era paralítico há 38 anos. 38 anos que você pode viver uma realidade que você acha que não existe mudança, porque você não se abre para conhecer aquele que pode fazer o que você nem imagina. De repente, Jesus no meio da multidão bate o olho logo nele. Viu ele deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus chega nele e pergunta, você quer ser curado? E o paralítico, Senhor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Como é que eu posso chegar lá, Senhor? A cura só é dessa forma. Antes de eu entrar no tanque, outro chega. E Jesus disse, eu não estou te perguntando isso. Eu perguntei, você quer ser curado? E Jesus olha para ele e fala, levante, pega a sua maca e ande. Irmãos, presta atenção em mim. Olha como isso representa as impossibilidades da vida, a falta de ajuda, o cada um por si, a falsa ideia de que estamos presos em uma mesma coisa e nada vai mudar. Existem mentiras que Satanás conta para você, mas existem mentiras que você conta para você também. E você vive numa realidade tantas vezes achando que a sua vida é somente essa, que nunca vai mudar, que Deus não tem poder para fazer diferente. E o que Jesus está perguntando para você é uma pergunta simples como foi para ele. Você quer ser curado, mas Senhor, a minha vida inteira eu aprendi desse jeito. A minha vida inteira me disseram que eu era um fracasso. A minha vida inteira eu acreditei que eu nunca conseguiria crescer. E Deus está te falando, meu filho, para com isso, pelo amor de Deus. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se você quer. Se você quer. Irmão, a gente precisa entender que o nosso Deus, que o Jesus que a gente serve, Ele é maravilhoso, Ele não pode ser rotulado. Ele não pode ser colocado numa categoria e ser pensado que Ele é aquilo ali. No capítulo 6, um milagre que todo mundo conhece, Ele multiplica pães e peixes para mais de 5.000 homens, mulheres e crianças. Quando chega para Ele resolver um problema, olha, libera o povo. Não tem comida aqui, Jesus. Jesus falou, o que vocês têm aí?
Porque Jesus não pensa como a gente. Ele não está limitado das nossas limitações. O que vocês têm? Eles acham um menino. Falam, olha, achamos um menino. Aos olhos dos discípulos era um menino, mas o menino estava carregando um buffet. Foi da mesma forma com Davi. Davi aparece e fala, todo mundo fica tranquilo, eu vou lutar contra ele, contra Golias. E o povo fala, você é apenas um rapaz. Eu posso ser um rapaz, mas eu carrego tanta coisa dentro de mim que você não sabe. Eu já matei um leão, matei um urso. Eu faço o que for preciso para vencer. Por quê? Porque eu creio que eu vivo com aquele que é maior de todas as coisas que existem dentro de mim. E você está vivendo mentiras. Com preocupações tolas acerca do seu dia a dia, quando você serve, você segue, você tem o Criador dos céus e da terra dentro de você. Irmãos, não tem condição. No capítulo 9, Jesus curou um cego, que foi maravilhoso. Mas a maior coisa que Jesus fez, para mostrar quem Ele era, começa quando Ele não fez. Que para mim é uma das histórias mais fortes da Bíblia, no capítulo 11 de João, a história de Lázaro. Jesus não apareceu e Lázaro morreu. Essa é uma história importante para a gente, para essa palavra de hoje. Porque João disse, olha, não posso contar tudo o que aconteceu, mas eu escrevi algumas coisas para vocês crerem. Da mesma forma, Deus fala que te dá o suficiente para você prosseguir. Tem muita gente sentada esperando na vida respostas que você nunca vai ter. Quando o povo sai do Egito para uma nova vida que eles queriam, chega um momento que eles começam a olhar para trás porque eles ficam com dúvida. Será que o que tem na minha frente é melhor do que eu tinha atrás? E aí eles estão andando, chegam no Mar Vermelho e encontram um impedimento. Você vai viver na sua vida. E tem dias que você está bem, tem dias que você está mal, mas o perigo é esse. Por quê? Porque pode chegar no momento em que você chega num impedimento na sua vida e você para. Presta atenção em mim, isso aqui é importante para a sua vida. Presta atenção. Eles chegaram no Mar Vermelho, o que aconteceu? Eles foram para frente? Não, eles choraram, gritaram, espernearam. Moisés, nós vamos morrer aqui. Ficaram desesperados. Pelo amor de Deus, para que nos tirou do Egito? Lá a gente tinha comida, lá tinha casa, lá era até bom, a gente queria sair tanto assim não. Moisés, nós vamos morrer aqui. Olhou para trás, tinha um monte de exército do faraó vindo atrás dele. Aí Moisés fala, meu Deus, o que eu faço com esse povo? Pergunta para Deus, qual que foi a resposta de Deus para Moisés? Diga ao povo que marche, avance. Por quê? Porque Ele te dá o suficiente para você prosseguir. Você está esperando por resposta, querido. Deus me dá a resposta, pelo amor de Deus, tem hoje não aconteceu, Deus está falando para você, vai, anda, porque quando você anda, eu faço as coisas para na sua vida acontecer. Você está sentado esperando pelo milagre, o milagre está no seu amanhã, está no seu agir. Ele te dá o suficiente para você prosseguir. E aí Moisés pergunta para Deus em outro momento, fala assim, Senhor, quem que eu vou falar para o povo que o Senhor é? Tá bom, o Senhor apareceu, fez milagre para mim, a sarça pegou fogo, o cajado virou cobra. Mas quem que eu falo para o povo que o Senhor é? E Deus fala, Moisés, eu não tenho como contar para você tudo que eu sou, porque no momento em que eu contar para você o que eu sou, você colocará um rótulo em mim, me colocará numa categoria, e no momento que você fizer isso, você vai me limitar. Pense se você não tem limitado Deus, o agir dele na sua vida. Vê se não é isso que eles fazem com a igreja, por exemplo, as pessoas perguntam assim, né? Ah não, de que igreja você é? Já perguntaram isso demais para mim. Que igreja você é? Ah, deve ser uma igreja pentecostal, uma igreja batista, presbiteriana, renovada, e te olham meio assim, sabe? Não sei se já aconteceu com vocês, mas quando as pessoas querem saber de que igreja você é, elas querem te colocar um rótulo. Elas querem entender quem você é. Quantas vezes me perguntaram isso, eu falei, meu irmão, eu sou da igreja Shalom. Tá, mas ela é o quê? É de alguma denominação? Pertence a alguém? Eu falo, não, irmão, nós somos independentes. E quando você fala isso, fica pior ainda. O povo te olha meio assim. Deve ser uma igreja doida, maluca, estranha. Não tem filiação. E eu falo, meu querido, eu sou da igreja de Cristo Jesus. As pessoas querem saber de que igreja você é, porque elas querem se comparar com você para tentar ser melhor que você. Olha quão errado é quando a gente rotula as coisas, pessoas e coloca em categorias. Elas querem se sentir melhor que você aos seus próprios olhos. Por que as pessoas querem categorizar Deus?
Que se isso acontece, elas não precisam confiar nele. Se eu categorizo Deus, eu dou um rótulo para ele, eu não preciso ter uma fé baseada na confiança e na espera. Categorizei Deus em um cristal que eu carrego no pescoço. Categorizei Deus em uma imagem que eu tenho na minha casa. Até mesmo em algo estático que eu tatuo no meu braço, Deus é fiel. E aí eu olho para o meu braço e basta, não, Deus é fiel, é verdade. Deus é fiel. E agora tudo vai ficar bem. Eu não preciso desenvolver uma fé baseada no relacionamento. Que eu posso viver de campanha em campanha, e aí quando está tudo ruim, eu vou para a igreja fazer uma campanha, vai ficar bom, Deus vai fazer um milagre. Você está vivendo um milagre todo dia, não tem dado conta disso. Eu categorizo Deus por quê? Porque eu posso viver de promessa em promessa. E aí o que me custa é pagar uma promessa de joelhos ou caminhando longas distâncias. E aí tudo vai ficar bem. Porque é isso que Deus quer, pelo menos o Deus do meu rótulo quer. Irmão, vocês estão entendendo? Deus não é rótulo, Deus ele é experiência, relacionamento, ele é imenso. Ele quer ser descoberto por você. Ele quer se fazer conhecido. Salmo 40 diz para a gente assim, o salmista escreve, eu coloquei toda a minha confiança no Senhor. Tudo que há dentro de mim, eu coloquei nele. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Oh, meu querido, para de viver de uma forma que você não está experimentando isso de Deus. Eu coloquei tudo que eu tenho em Ti, Senhor, e o Senhor me escutou. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me num local seguro, pôs na minha boca um cântico de alegria, eu louvo ao Senhor. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Não põe rótulo, não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, como Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Olha que pessoalidade que esse salmista nos ensina. Esse aqui é o meu Deus, por quê? Porque eu tenho experimentado Ele. Eu coloquei minha confiança, Ele me ouviu. Eu clamei por socorro, Ele me atendeu. Olha que experiência, que testemunho. Ele fala assim, olha, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Não dá para rotular. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não me exigiu. É baseado na confiança. Não é rótulo. Então escute isso. Tomé não foi o único que não estava lá. Jesus também não estava lá no capítulo 11, nessa história de Lázaro, para curar seu amigo. E eu ministrei essa palavra uma vez, essa palavra falou muito no meu coração, por quê? Porque Deus pode nos ensinar tanto na sua presença, quanto na sua ausência. Paulo pediu para Deus, Senhor, retira de mim esse espinho na carne, que a gente não sabe o que é. Podia ser uma doença, podia ser um vício, não sei. Mas chegou um momento que ele falou assim, Senhor, eu estou caminhando com o Senhor, estou experimentando o Senhor, eu tenho fé no Senhor, tira de mim. Ele faz um pedido. E qual foi a resposta de Deus? Paulo, eu não vou retirar. Olha quão importante isso aqui para você, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração de algo que você está orando a Deus, clamando e pedindo, e Deus quer te ensinar algo. Isso é para mostrar que eu consigo te sustentar da mesma forma. Não é do jeito como você pensa, é do jeito como você recebe a minha graça. A gente fica às vezes desesperado na presença de Deus. Deus, faça isso, age. Deus está falando para você, eu não quero fazer isso, eu quero fazer outra coisa. Recebe a minha graça e vive, porque ela é bastante para você. E ele ensinou Paulo, e Paulo nos ensinou, porque ele vai escrever para a gente depois, olha, deem graça em todas as circunstâncias, em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém, Senhor? Ele falou, amém. Então agora eu vou mais ainda me gloriar nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Vocês estão entendendo isso? Mas as pessoas que rotulam, acham que tudo tem que ser perfeito na sua vida, tem que ser da sua maneira.
que pessoas como Tomé estão erradas, são imprestáveis, vamos rotulá-la, essa pessoa não muda, nunca vai mudar, não vamos mais contar com ela não, demite ela, tira ela, coloca ela de escanteio, vamos chamar ela para a festa? Não, pelo amor de Deus, essa pessoa é muito assim. Foi assim com Lázaro. Primeiro Lázaro estava doente, depois ele morre, e eles não tiveram a atenção daquele que cura. Mas como tudo na vida, se a gente tenta acelerar, a gente perde os processos. Se eu contar para vocês, olha, na história de Lázaro, Lázaro ficou doente, ele morreu, mas no final Jesus o ressuscitou. A gente perde o fato de que Jesus chorou no seu túmulo. Quando a gente resume as coisas, a gente perde aquilo que é essencial. Não tem como a gente olhar para a vida que é algo tão complexo para ser resumido entre nascer, crescer, reproduzir e morrer. E dias para trás a Júlia estava aprendendo isso na escola, e aí eu lembrei disso, que a gente esquece. Por quê? Porque antes a vida fosse fácil desse jeito, mas não é. Tem tanta coisa no meio do caminho. O mesmo vale para Deus e salvação. Tem pessoas que consideram que é somente sobre o céu e o inferno. Não! Salvação não é somente sobre o céu e o inferno, é sobre o relacionamento com Deus, que é o principal no meio. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a relacionar com alguém com o qual nós iremos relacionar durante toda uma eternidade. E você não tem gastado tempo com aquele que você está aí, na esperança, na expectativa de que após a morte existe uma vida eterna. Você não tem buscado relacionar com ele hoje. O seu Deus, ele é esse Deus de campanha? O seu Deus é esse Deus do rótulo? Ou o seu Deus é o Deus que, Senhor, ainda que, mesmo acontecendo qualquer coisa, mesmo eu mal dentro de mim, Senhor, o meu exterior vai ser sempre para a sua glória. Vai sempre ser para a sua glória. Sempre ser para a sua glória, queridos. Eu aprendi isso desde cedo, desde o início do meu ministério. Tem dia que a pior coisa, a última coisa que eu quero é pregar a palavra de Deus. Eu falo, Pai, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa dentro de mim, eu estou com problema, estou com dificuldade, estou com tanta coisa, tanta situação, mas eu escuto a palavra do Senhor dizendo, Lucas, e daí? Ainda que eu continuo com você. Hoje cabe ao dia o seu próprio mal, viva o hoje, não se preocupe com amanhã, porque amanhã pertence ao Senhor. Eu aprendi, missão dada é missão cumprida. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Me coloca para fazer o que eu faço. E eu não sou daqueles que nego, não. Em tudo na minha vida. É para fazer, eu faço. Por quê? Porque se for para fazer qualquer coisa, eu faço para a glória do meu Senhor. Tudo, irmãos. Eu faço meu serviço bem feito. Por quê? Porque eu não estou fazendo para o meu chefe, para o dono da empresa. Não estou fazendo para quem me contratou para uma consultoria. Eu estou fazendo o quê? Para que o nome do meu Senhor seja glorificado na minha vida. Nossa, o Lucas, ele é honesto. Nossa, o Lucas, ele é certo nas coisas. Sim. Quem mais é? Eu sou um pastor. Quer visitar a minha igreja? Quer conhecer o meu Senhor? É assim, irmãos. A gente perde coisas no meio do caminho. A gente não pode perder. Marta e Maria, naquele momento, exigiam de Jesus, Senhor, eu preciso do Senhor aqui. E elas tinham razão para requerer algo de Jesus, porque Jesus gostava de Betânia, que era onde eles moravam. Betânia era tipo o Airbnb de Jesus naquela região. Sempre Jesus estava próximo, ele ia para a casa de Marta, Maria e Lázaro, e lá dormia, lá ele comia, lá ele descansava, e fez com eles uma amizade. Diz a Bíblia que Marta e Maria escreveram para Jesus falando, Senhor, aquele quem o Senhor ama. Jesus tinha um relacionamento, uma amizade profunda com aqueles três irmãos. E elas escrevem esperando, por quê? Porque elas ouviram dizer, como todo mundo estava ouvindo dizer, que Jesus cura. E de repente elas precisam de algo de Jesus, que era isso que elas estavam ouvindo falar. Aquele quem tu amas está doente, Jesus, venha rápido. Venha rápido, e elas esperam, elas ficam ansiosas, e Jesus não aparece. Às vezes é como você está na sua vida, orando, desejando por algo, e de repente não está acontecendo, mas calma, por quê? Porque isso não é tudo que Deus é. Elas acharam que Jesus era tudo aquilo. Às vezes você acha que acabou, você coloca limitações, não, para com isso. Quando Jesus chega em Betânia, no tempo dele, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido.
Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. E disse: onde é que vocês colocaram ele? Ele falou: vem, Senhor. E o texto fala que Jesus chorou. Aquele que pode curar, aquele que poderia ter aparecido e curado Lázaro, que não apareceu. Lázaro morreu. Ele chega lá atrasado, pelo menos nos nossos olhares, e ele chora. Pode parecer estranho para as pessoas que rotulam as coisas, pessoas e Deus, olhar para aquele que deveria secar as lágrimas chorando. Sabe onde as pessoas se perdem com Deus? É nos rótulos. Aquele que deveria limpar as lágrimas das pessoas está chorando. Mas há tanto mais em Deus que a gente possa entender ou compreender. Porque as pessoas chamavam Jesus de curador. Presta atenção nisso. As pessoas chamavam Jesus daquele que cura. E você acredita nisso e eu acredito nisso. Mas pode chegar um momento da sua vida em que você perde alguém que você ama, que você chorou e orou para que fosse curado. E aí você pode presumir que ele não é tão poderoso quanto você pensou, porque ele não fez o que você queria que ele fizesse. E aí você perde a base verdadeira da sua fé. Por que eu vou seguir esse Deus? Ele cura, eu orei para curar, e ele não curou. O nosso problema é que assim como fazemos com Tomé, a gente faz com Deus. A gente tenta definir Deus pelos nossos piores momentos. E o perigo nessa passagem aqui foi as expectativas que foram criadas. A fé deles estava em tanto perigo que poderia ser descontinuada. São dois cenários acontecendo aqui. Olha para mim, presta atenção. O texto fala para a gente assim: olha, duas perspectivas no túmulo de Lázaro. Os judeus, ao verem Jesus chorar, olharam para ele e falaram: nossa, veja como ele o amava. Mas alguns disseram: ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido esse homem de morrer? O que eles fizeram? Eles rotularam Jesus de acordo com suas limitadas experiências do que ele poderia fazer. E aqui é o segredo de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles haviam ouvido que ele era um curador. Então para eles tudo que Jesus era alguém que cura. E se ele não cura, não presta mais, acabou, não quero mais saber de Deus. Por quê? Porque ele não curou, ele cura e não curou. Para mim não serve mais, não presta, eu não preciso. Quando a gente rotula Deus no nosso pensamento limitado, a gente perde quem ele é. Por quê? Porque a gente nunca vai de fato o conhecer. Moisés falou: Senhor, quem o Senhor é? E ele respondeu: meu filho, eu sou tudo que existe. Não me rotula, não tenta explicar para as pessoas quem eu sou. As pessoas precisam me conhecer por si mesmas. Irmãos, cada um de nós, precisamos conhecer Deus por nós mesmos. É uma experiência pessoal. Não importa o quanto você escuta a palavra de Deus, não importa o quanto você lê a Bíblia, se você não tiver um momento com Ele, de proximidade, de pessoalidade, onde você abre o seu coração e fala: Senhor, eu quero te conhecer de verdade, eu quero saber quem o Senhor é, eu quero te experimentar, você perde tudo. Por quê? Porque eles achavam que Jesus era a cura, mas Jesus é muito mais que cura. Jesus é a ressurreição. Ele disse: Lázaro, venha para fora. Você acha que Deus só pode fazer o que você pensa? Deus pode fazer muito mais do que você pensa. Você está vivendo a sua vida achando que é somente isso? Que o seu Deus é esse? Não rotule o limite o seu Deus. Deixa Ele surpreender você. Abra-se para Ele e fala: Senhor, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Tudo. Eu tenho ensinado isso quando eu falo sobre a oração de Jabes. Jabes foi uma pessoa na Bíblia que ninguém sabe quem era ao certo. Está no livro de Crônicas, que é um livro que inicia falando de genealogia: fulano gerou ciclano, ciclano gerou beltrano, e de repente fala: Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Ninguém sabe o porquê. Quem foi Jabes? O que ele fez para ser isso? Ele chamou a atenção de Deus com uma oração. Ele falou: Senhor, me abençoe. E às vezes a gente fica com vergonha de pedir para Deus nos abençoar. Não tem que começar a oração pedindo pelos outros, não. Com Deus, irmãos, nós precisamos ser como no avião.
Não, Márcia. Quando o avião despressuriza, eles ensinam a gente a botar o oxigênio primeiro em quem? Em nós, depois nos outros. E Jabes orou: Senhor, me abençoe, alarga as minhas fronteiras, sê comigo a tua mão, me livra do mal, de modo que não me venha nenhuma aflição. E Deus deu a ele o que ele orou. O que ele orou? Senhor, me abençoa, porque eu quero ser abençoado. Eu olho para aquilo que o Senhor me deu, Pai, não, e é pouco. Alarga as minhas fronteiras. Pai, eu quero mais. Eu quero mais. Estenda a sua mão sobre mim, Senhor. O que isso significa? Me direciona. Vai comigo. Vai me conduzindo pelo caminho. O que mais? Me livra do mal, de tudo que é ruim, negativo, do maligno, de modo que não me sobrevenha aflição. O que significa isso? Eu quero ter paz no meu coração. A gente rotula Deus, a gente perde quem Deus é. Eles acharam que Jesus era uma cura. Jesus não é somente cura, Jesus é a ressurreição. Ele é muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar, irmãos. Como é que eu posso rotular esse Deus? Como é que eu posso olhar para Ele e falar: pelo amor de Deus, Senhor, achei que o Senhor ia fazer, sim, eu achei que o Senhor ia fazer, mas isso não é tudo que o Senhor é. Por quê? Porque se o Senhor não fez desse jeito, Pai, o Senhor vai fazer de um jeito muito melhor na minha vida. É a maneira como você olha, como você trabalha a sua atmosfera. Com a sua fé. É a sua fé que muda as circunstâncias, irmãos. É a sua fé que muda as circunstâncias. Eles pensaram que Jesus era um rei. A gente louva e diz que Jesus é um rei, porque Ele é um rei. Mas Ele também é um carpinteiro. A gente chama Ele de leão, da tribo de Judá. Ele é um leão, mas Ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A maior revelação sobre Jesus foi quando Ele não fez algo. Foi quando Ele não curou Lázaro. E a ressurreição mostrou isso. Eles estavam achando que Ele era tudo, que Ele só era somente aquilo. Ele é a cura, Ele não curou, Ele não presta. E Ele fala: deixa eu falar para vocês uma coisa. Esquece o que vocês estão pensando. Eu sou a vida, a própria vida. Tudo o que existe, desde o início até o fim. Eu sou tudo o que existe. Moisés perguntou: quem eu digo para o povo que tu és? Meu nome é Eu Sou. Eu sou o quê? O que você quiser. O que existir, eu sou. Esse é o poder do nosso Deus. Como é que eu posso viver uma vida rotulando Ele? Como é que eu posso deixar minha fé ser descontinuada por algo que Ele não fez? Minha fé não se baseia nem no que Ele pode fazer por mim ou não. A minha fé se baseia porque primeiro Ele me amou antes de eu conhecer Ele, antes de eu conhecer a cruz, antes de eu conhecer o que Ele fez por mim. Ele me amou. Ele teve que vir resolver o que nós perdemos no Éden. Ele teve que vir resgatar a gente da morte, do inferno, do pecado. Ele passou por tudo o que Ele passou de peito aberto. E se você acha que Deus nunca fez algo para você, bem-vindo ao clube, porque Jesus é o primeiro disso. Ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Faça para mim. Mas não seja cumprida a minha vontade, mas a sua. Deus não fez para Ele, mas continuou sendo Deus. Você está achando que você está sofrendo demais? Está achando que Deus não te ama, não está do seu lado? Eu vivo as promessas do meu Deus. Como eu falei para vocês, até o fim dos tempos eu estarei com você. Querido, você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Você nunca enfrenta nada sozinho. Se sim você permitir. As batalhas não são minhas, são do Senhor. Ele diz: a batalha é minha, a guerra é minha. Por que eu vou ficar carregando dentro de mim coisas, situações, preocupações? Eu tenho ministrado tanto isso de manhã, queridos, sobre insônia, sobre preocupação, sobre angústia. Pessoas que carregam isso vida afora, pessoas que estão aí à base de remédio, pessoas que estão aí com dificuldade para dormir. Quando Jesus falou para você: olha, vem a mim, todo mundo está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar, eu vou dar para você aquilo que é importante. O que é? A minha graça. Toma, receba de graça. Eu já te dei, você vive na graça, querido. O que isso significa, meu irmão? Passar o que eu passar nessa terra, eu vou falar novamente: passar o que eu passar nessa terra, nada é comparado com o que está me esperando na glória. Eu vou ficar depressivo,
Eu vou ficar angustiado com o que estou vivendo hoje? Eu não sei se vou estar aqui amanhã. Nós temos aprendido isso em tempos de Covid. Não sei você, mas eu perdi tanta gente querida. Perdi um pastor da igreja que eu era em Goiânia. Pastor novo. Que feriu meu coração. Mas nós não estamos aqui para ser eternos. Chegará o momento que a gente será eterno. Mas Ele está comigo aqui, na presença e na ausência. Fazendo o que eu quero e o que eu não quero. Ele continua sendo Deus. É esse o entendimento. Senhor, eu esperava que o Senhor fizesse para mim isso. Eu esperava, Senhor. Eu esperava que o Senhor fizesse dessa forma. Mas o que eu pensava que o Senhor fosse, não é tudo que o Senhor é. Esse é o ensinamento dessa palavra. O que eu pensava que o Senhor fosse, não é tudo que o Senhor é. E isso ensina a gente a viver. Isso é estar aberto. O Apocalipse fala, olha, eis que eu estou à porta e bato. Jesus, ele já chega a nós. Fala, olha, eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar na sua vida, mas eu não entro sozinho. Eu não entro à força. Você entende isso e você está aberto para aquilo que Deus quer fazer em você. Deus deseja que você tire de você todas as suas limitações. Sabe, parar de ficar pensando e acreditando que tinha que ser de um jeito, que sempre vai ser assim, que nunca vai mudar. Não! O seu presente, meu irmão, não corresponde ao que será o seu futuro. Não é assim. Tantas coisas que eu vivi no passado que eu olhava e falava, Senhor, como é que eu vou passar disso? Será que vai ser assim para frente, para sempre? E eu olho hoje e vejo, meu Deus do céu, como passou aquilo e passou que eu nem vi. Por quê? Porque a sua graça me sustentou. Então eu tenho que começar a aprender isso. Olha a maneira como Deus trabalha para a gente finalizar. Diz o texto que Jesus fez Tomé esperar uma semana. A gente finalizar com o nosso Tomé. Tomé não estava lá quando Jesus apareceu, mas tem hora que eu acho Jesus engraçado, que eu falo assim, Senhor, o Senhor podia ter esperado Tomé aparecer, ter ficado mais tempo com os discípulos. O Senhor podia ter saído dali e encontrado com Tomé em outro lugar. Por que o Senhor fez ele esperar uma semana? O que o Senhor queria ensinar a Tomé? Talvez, eu sei que você me conhece como alguém que cura. Eu sei que você me conhece como aquele que abriu os olhos no cego. Eu sei que você me conhece nessa estação da sua vida que você está vivendo. Eu sei que até esse momento te trouxe provisão. E eu sei que o que você viu até agora é tudo o que você pensa existir. Mas foi isso que ele disse a Tomé: feliz os que viram e creram. Será que ele estava falando com Tomé aqui? Ou ele estava trazendo de volta a história de Marta e Maria com Lázaro? Que ela estava falando para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. Mas Marta diz algo poderoso para Jesus, ele fala assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Marta, ela vira a chave, ela não limita Jesus no seu pensamento. Se o Senhor estivesse aqui, eu não teria morrido. Mas, Senhor, não foi do jeito como eu pensei. Mas eu sei que você pode fazer qualquer coisa. Eu sei que tudo que você pedir para Deus, Ele vai te dar. Mesmo agora não era o que eu imaginava, não era a minha definição de um melhor amigo, Senhor. Mesmo agora. E Jesus ensina para ela sobre a ressurreição. É uma confissão poderosa. Eu sei que mesmo agora o Senhor pode fazer qualquer coisa. Jesus, Ele é esse, o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem toda a autoridade e toda a empatia. Ele é o Todo-Poderoso. Ainda assim Ele olha para aquele que precisava entrar num tanque para ser curado. Ele é aquele que está olhando para a sua vida nesse momento e falando, meu filho, minha filha, eu sei que você está passando. Eu sei que você precisa. Eu estou com você nessa estação da sua vida. Você não está sozinho. Eu não te abandonei. Ele é esse. Toda empatia. Às vezes você está ao longo da sua vida olhando para as suas disfunções, falando, peraí, eu sou isso, eu não presto. Me falava que eu não presto mesmo. Essa maneira como eu sou perfeccionista, eu sou bagunçado, eu sou desorganizado. Tem uns que falam, eu sou filho de Deus, às vezes nem tanto. Como é que a gente lida com isso? Tomé teve uma experiência de experimentar Jesus, não por outro milagre espetacular, mas através de uma cicatriz. Ele olhou e falou, Senhor, eu te vi andar sobre as águas,
Eu te vi alimentando uma multidão. O Senhor abriu olhos dos cegos, mas eu nunca te vi morrer antes. A experiência da cruz é suficiente para confundir todos nós. Porque como é que você pode pensar que Deus está com você e de repente Ele morreu? Eu volto ao início, nós não podemos rotular ninguém, porque a gente não sabe o que a pessoa está vivendo e passando. Eu não posso chamar Tomé de cético, porque ele fala para o Senhor dele. Ele fala: Senhor, eu te conheço de muitas formas, mas eu nunca te vi morrer. Meu coração está cheio de coisa, eu preciso te ver. E quando Jesus chega e pessoalmente fala com Tomé: Tomé, eu estou aqui, põe a mão, vai. Tomé põe e fala: Senhor meu e Deus meu. Ele vibra dentro de si e fala: me falaram do Senhor, que o Senhor havia ressuscitado. Me falaram que o Senhor é bom, porque todo mundo fala que Deus é bom, deve ser mesmo, mas não. Me falaram que o Senhor é bom, Deus meu e Rei meu, meu Senhor. Eu te vi agora. Ele vibra dentro de si. E há quem diga, entre os estudiosos da Bíblia, há quem diga que essa confissão é uma das maiores confissões de fé que veio da boca de um discípulo com maior dúvida. Meu Senhor e meu Deus. Isso é pessoalidade. Então, queridos, se Deus não tem trago a solução que você precisa até hoje na sua vida, Ele continua sendo Deus das soluções. Ele continua sendo Deus das soluções. Não é porque Ele não fez ainda que Ele não vai fazer. Não é porque Ele não fez do jeito que você quer que tem que ser assim. Essa é uma decisão que você tem que tomar assim como Tomé naquele momento. Senhor, eu estou vivendo com tanta coisa dentro de mim nesses últimos tempos. Eu achei que poderia ser dessa forma. Eu achei que o Senhor poderia ter feito. Eu achei que a minha vida já estaria diferente agora. Mas eu sei que isso não é tudo que o Senhor é. Eu sei que há tanto mais no Senhor a ser revelado em mim. Irmãos, é uma decisão. Não é porque as pessoas falam que Deus é bom, não, Deus é bom, e eu falo com boca cheia, Deus é bom, porque eu sei que Ele é bom. Eu tenho vivido com Ele, tenho experimentado Ele, Ele tem me suprido, Ele tem me sustentado, Ele tem me dado uma família. Cara, Deus é bom demais. Eu olho para minha esposa e falo: Deus é bom. Eu olho para meus filhos e falo: Deus é bom. Eu olho para minha conta bancária que não tem muito dinheiro, não. Eu falo: Deus é bom, por quê? Porque Ele tem me sustentado, Ele tem suprido. Tem hora que eu não sei como, mas o maná cai do céu na minha vida. E eu falo: Senhor, o Senhor é bom. Quão maravilhoso é o Senhor. Quão maravilhoso é o Senhor. Deus é bom. Senhor meu, meu Deus, meu Rei. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei que eu estou passando por tantas coisas. Eu sei que está difícil. Eu sei que está pesado. Está uma panela de pressão, tem hora. Eu sei que as pessoas têm sido más comigo. Eu sei que eu tenho sofrido tantas coisas em casa. Eu sei que na minha área profissional financeira está difícil. Eu sei que eu estou tendo dificuldade para dormir. Eu sei que eu estou precisando de remédio. Eu sei. Mas isso não é tudo que eu sou. E não é tudo que o Senhor é. Satanás quer fazer parecer que a sua vida é essa e somente essa. Esquece, sem mentira e sem engano. Por quê? Porque você é um filho, você é uma filha de Deus. E Ele te chamou para uma vida de abundância, irmão. Ele te chamou para uma vida de abundância e Ele falou para você: eu estou com você até o fim dos tempos. Eu não estou sozinho. Mas é uma decisão que você tem que tomar. Você não pode acreditar em tudo que te dizem. Você não pode falar para os outros: o pastor falou isso para mim. Não. Eu nasci na igreja, eu cresci na igreja cristã evangélica, lá na salinha que eu brinco que era o terrorismo das crianças, porque falava assim: se você não ficar quieto, você vai para o inferno. Eu brinco, mas eu sei que é ser tia, não é fácil. Não, tem 2 meninos pequenos em casa, tem hora que, meu Deus do céu. Com 19 anos o Senhor me chamou para uma vida mais perto, para um ministério. Naquele momento eu conheci o Senhor e falei assim: Deus,
Sempre estive na igreja, de vez em quando eu saía, ia para o mundo, vivia, voltava. Meus pais na igreja. Mas se o Senhor está me chamando para te conhecer, eu preciso te conhecer. Eu tomei uma decisão. Eu falei, eu vou ler a Bíblia. A Bíblia, queridos, aqui é livro grande, sabe? Eu falei, eu vou ler a Bíblia. Por quê? Porque eu não posso aceitar que ninguém fale do Senhor para mim, sem eu saber se é verdade ou não. E eu li de Gênesis a Apocalipse, eu comi a Bíblia. Com 19 anos de idade. Porque a palavra do Senhor nos ensina, em Atos 17:11, falando assim, olha, os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias nas Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Peraí, estão falando de Deus, será que isso aqui está escrito na Bíblia? Eu falei, eu preciso, sabe por quê? Porque o Senhor está me chamando para um relacionamento pessoal. Se é pessoal, eu quero te conhecer, eu quero saber quem o Senhor é. Eu vou ler, Senhor, revela-te a mim. E eu li a Bíblia e eu falava, Senhor, revela a tua palavra a mim, eu quero conhecê-la, eu quero aprender, eu quero saber quem o Senhor é, eu quero saber quem o Senhor é de verdade. E eu comecei a experimentar Deus, eu comecei a ver milagres de Deus. E hoje eu vivo uma vida toda baseada, 100% na confiança em Deus. Ainda que, falei para vocês, tem dia que tem tanta coisa acontecendo dentro de mim, mas ainda que eu esteja passando por qualquer coisa, eu prego a palavra do Senhor. Ainda que dentro da minha casa não esteja tudo bem, tudo organizado na minha vida, eu não tenho todas as respostas. Às vezes tem alguma coisa com meu pai, com a minha mãe. Às vezes tem alguma coisa com meu filho que está precisando, talvez, ir fazer uma cirurgia, 2 anos de idade, irmãos. Mas eu louvo ao Senhor, por quê? Porque meu filho foi entregue, consagrado a Ele, não é meu. A maior responsabilidade do meu filho é Deus com ele. É dele. Ainda que, eu falo de novo, passe a viver uma vida assim. Por quê? Porque isso não é tudo que você é e não é tudo que Deus é. Não é porque alguém morre que eu vou abrir mão da fé que eu tenho no meu Deus. Não é porque eu estou em dificuldade financeira que eu vou abrir mão da fé que eu tenho no meu Deus. Não é porque as pessoas abusaram de mim e eu sofri que eu vou abrir mão da fé que eu tenho no meu Deus. Porque Ele é bom. Ele é maior do que tudo. Ele está acima de tudo. E Ele traz perdão. Ele traz cura. Ele traz libertação. Ele traz salvação para a sua vida, se você quiser. Se você deixar. Se você se abrir. Ele cura a sua vida, Ele cura a sua alma, Ele te dá uma nova vida, Ele te faz dormir um sono seguro, porque em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Isso é Salmo 4:8, é a palavra de Deus. O maior desejo da minha vida, irmãos, do meu coração para você nessa noite, eu te abençoo, é que você tenha um sono em paz, que você durma bem, que você descanse, que o Senhor tem que cuidar de você. Ele está cuidando de você agora, Ele está cuidando da sua casa, da sua família, Ele está cuidando do que você deixou lá na sua casa. As mãos dele estão estendidas sobre a sua vida, os anjos dele estão trabalhando em seu favor. Ele age em nosso favor, não contra. Ele é Deus, o que age contra é o outro. Não rotula o seu Deus achando que Ele não está agindo na sua vida, para com isso. Ele age o tempo inteiro na sua vida. Ele tem que cuidar de você com o amor do Pai. Ele te ama tanto, Ele te ama tanto. Ele derrama sobre a sua vida amor todos os dias. Ele está derramando amor no seu coração neste momento. Ele está te fazendo saber que você é uma filha querida. Ele está te fazendo saber que Ele sabe que você está chorando. Mas Ele está limpando as suas lágrimas. Porque Ele já tem a resposta para isso que você precisa. Ele tem a solução para o que você está passando. Ele sabe desse seu choro à noite no travesseiro. Ele sabe que está pesado, mas Ele diz para você: traga isso para mim. Toma de mim meu fardo, que é leve. Meu jugo, que é suave. E tenha descanso para a sua alma. Tenha descanso para a sua alma. A paz em Deus, irmãos. A paz que você precisa está em Deus. A cura que você precisa está em Deus. Mesmo que Ele use as mãos de homens, de médicos. Mas a cura está nele. Se você está achando que está muito difícil nesse momento, você está
buscando em Deus respostas. Ele está falando ao seu coração nesse momento. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ministra aos corações, Pai. Fala nesse momento, Pai, para quem está precisando de uma resposta. Libera, Senhor. Libera respostas nesse lugar, Pai. Eu oro nesse momento, Pai, sobre um céu aberto sobre este lugar, no nome de Jesus. Eu oro nesse momento pela Tua presença nesse lugar, Pai, trazendo, Pai, alegria sobre os corações que estão tristes. Corações que estão pesados, Pai, corações que têm sofrido. Eu oro por um novo tempo, uma nova estação sobre o Seu povo, Deus. Um ciclo novo, um ciclo de alegria, Pai. Um ciclo de alegria, um ciclo, Pai, de júbilo. Um novo ciclo onde eles verão a mão do Senhor agir como eles nunca viram antes, Pai. Um tempo de bonança mesmo no Brasil. Nós sabemos que a Tua mão é sobre o Seu povo e que o Senhor cuida de nós. Você que precisa de Deus um milagre, você que precisa de Deus uma bênção, nesse momento, levanta suas mãos para o céu. Abra-se a Ele nesse momento, que Ele está aqui. Jesus, Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder Tua presença, Jesus. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença é o meu remédio, Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, Aleluia. que presença é. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão sentindo o Espírito Santo de Deus? Queridos, a presença dele é liberada sobre a sua vida 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aonde você vai, o Espírito Santo de Deus vai, porque ele habita dentro de você. Esqueça disso. Esqueça disso. Eu oro abençoando a sua vida neste momento, com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Com uma bênção sem medida, uma bênção que não se pode conter. Porque o nosso Deus não se pode conter. E não se pode rotular. E pode ter certeza. Eu não vou nem falar que Ele vai agir na sua vida, porque eu sei que Ele está agindo. E quando Ele está pronto para agir, Ele age. Quando Ele está pronto para agir, Ele age. E Ele está agindo na sua vida. Eu quero que você vá para a sua casa nessa noite com uma paz como você nunca experimentou antes na sua vida, no seu coração. Essa é a minha oração sobre a vida de cada um de vocês nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus envolva você de tamanha forma que você experimente uma paz como você nunca experimentou antes. E quando você entrar na sua casa, a paz do Senhor estará lá. Quando você deitar na sua cama e botar a sua cabeça no travesseiro, a paz do Senhor estará lá. E eu declaro um sono profundo sobre a sua vida, no nome de Jesus. Uma boa noite de sono. Seja abençoado no nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor Jesus Cristo? Jesus, Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Tua presença
Jesus. Eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe, confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigos, só não quero perder tua presença. Glória a Deus. Aleluia, queridos. Que bênção. Prazer estar aqui com vocês. Todos tenham uma excelente semana. Terça-feira nós temos nosso culto aqui às 8 horas. Às quinta-feira às 3 tem oração. Sexta às 8 tem adolescentes. Sábado às 8 tem jovem. E domingo às 10 e às 7 da noite. Sejam abençoados, vão em paz para sua casa. Tenha uma excelente semana no nome de Jesus. Uma semana de vitória sobre vocês. Em nome de Jesus, amém.